Parte em pleno verão no pequeno vilarejo de Penedo, no interior de Portugal. Maria Isabel deixará o marido, Miguel, sozinha em casa para participar de um seminário em Lisboa. 10 dias inteiros. 10 dias numa aldeia onde o calor parecia fundir até as pedras das calçadas. A casa de Miguel, uma construção modesta de pedra e cal com janelas de madeira pintadas de azul, parecia mais um forno do que um lar. Mas Maria Isabel não era mulher de deixar as coisas ao acaso. Ligou para Miguel com a voz firme, aquela voz que ela tinha polido ao longo dos anos, quando vendia frutas na feira de Santarém nos anos 90. Miguel, não me venhas com histórias. Esquece essa ideia de ficar sozinho aí. Vais fazer as malas e em 2 horas estarás aqui no Penedo, na minha casa. Aqui, no meio do pinhal, o ar é tão puro que até a cabeça gira, e eu já tenho caldo verde a arrefecer na cozinha. Miguel tentou argumentar com desculpas sobre o trabalho, sobre o desconforto, mas Maria Isabel cortou-lhe o discurso com a certeza de quem não aceita um não como resposta. Desconforto? É mais desconfortável dormir no teto, Miguel. A vedação do portão entortou depois da chuva, e preciso de mãos masculinas para tratar disso. Vou esperar por ti. Ela sabia que ele não resistiria. Miguel tinha aquela alma doce, educada, e contra a determinação dela, não havia argumento possível. Desligou o telefone e sorriu para o seu reflexo no velho espelho do corredor. Maria Isabel, 52 anos. Não era velha, não. A figura ainda firme, longe de qualquer desleixo. Os cabelos castanhos, presos num coque despretensioso, já exibiam alguns fios prateados, mas os olhos ainda brilhavam com aquele fogo travesso que um dia enlouqueceu seu falecido marido. Ela tirou o robe de algodão que usava dentro de casa e vestiu seu vestido de verão preferido. Um modelo simples, de algodão fino, com pequenas flores azuis, que lhe caía até um pouco abaixo dos joelhos, ajustando-se suavemente à cintura e aos quadris. No verão da aldeia, nada de lingerie, era desnecessário. Calçou umas sandálias de couro, leves, que faziam um som de clique-clac nas tábuas da varanda enquanto ela ia receber o convidado. Miguel chegou 3 horas depois, como ordenado. Seu velho Renault prateado parecia estranho perto dos arbustos de urze e dos flores do campo que cercavam a casa. Ele saía do carro, alto, com a camisa de escritório um pouco amarrotada, a expressão cansada do rapaz da cidade que se vê perdido no campo. Bem-vindo, Miguel, disse Maria Isabel, estendendo-lhe um jarro com uma aguardente caseira de cereja e um copinho pequeno. Vamos brindar a tua chegada. É para lavar o cansaço da viagem. Ele bebeu obedientemente, fez uma careta pelo teor forte e tossiu. Ela riu, divertida. És fraquinho. Aqui vou eu a tratar de ti. O olhar dele percorreu Maria Isabel, demorando-se no vestido e nos pés descalços que escapavam da barra. Havia ali um brilho diferente, não só respeito, um interesse tímido, masculino, porém claro. E ela gostou disso, gostou mesmo. A casa recebia-os com o frescor do pinhal e o aroma do pão acabado de sair do forno. Sentaram-se na varanda para jantar. A mesa estava posta com o que a terra dava. Caldo verde com broa, pataniscas de bacalhau, enchidos caseiros e uma montanha de legumes frescos colhidos na horta. Miguel comia com um apetite que Maria Isabel não via há anos nos homens da cidade. Ela regava-lhe o copo com aguardente e contava histórias da juventude, das noites em que ela e as amigas corriam para as festas na aldeia vizinha, escondendo os sapatos nas mãos para não fazer barulho nas pedras da estrada. Falava ainda da vez que consertou o telhado da adega sozinha, porque os homens da aldeia tinham desaparecido. Miguel ouvia, a expressão a suavizar, a tensão da cidade a derreter-se. És uma mulher incrível, Maria Isabel, disse ele quando a noite caiu e os grilos começaram o seu concerto no jardim. Chama-me só de Maria, respondeu ela, tocando-lhe a mão ao retirar um prato da mesa. A pele dele estava quente. Afinal, não. Estavam num salão oficial, mas sim numa varanda no meio do pinhal. Ele estremeceu com o toque, mas não afastou a mão. O silêncio que se seguiu parecia pesado, quase como antes de uma tempestade. Uma trovoada iluminou o céu distante. Sabes, Miguel, baixou a voz até um quase sussurro, rouca, há muito que não ouço uma voz masculina assim, verdadeira, aqui em casa. O meu marido morreu, não tive filhos, só tu, e às vezes apetece-me sentir que há alguém forte ao meu lado, para simplesmente estar, em silêncio, para me fazer sentir mulher. O rosto dele corou, desviou o olhar para a escuridão do jardim, mas Maria Isabel viu o nó na garganta, o engolir em seco. As suas palavras tinham acertado no alvo. O casamento de Miguel com Maria, a filha dela, já era só uma convivência vazia. Já é tarde, disse ele ao levantar-se. Obrigado pelo jantar. Vou dormir. Vai lá, a cama é tua.
Quarta porta à esquerda, o cheiro a alfazema ainda está na roupa de cama. Ele subiu as escadas, e Maria Isabel ficou na varanda, ouvindo a tempestade aproximar-se. O vento agitava a barra do vestido, refrescando-lhe os pés descalços. Pensava em Miguel, naquele olhar novo, e sabia, estes 10 dias não seriam nada monótonos. A verdadeira história estava só a começar. Parte 2. Na manhã seguinte, o cheiro da terra molhada e das folhas frescas despertou Maria Isabel antes do cantar do galo. Ela calçou as sandálias gastas, aquelas que já tinham visto tantos verões, e saiu para o jardim. As gotas de orvalho brilhavam como pequenos diamantes nas folhas das hortênsias, e o ar fresco parecia lavar-lhe a alma. Sentia-se revigorada, como se a tempestade da noite anterior não tivesse levado apenas a poeira, mas também um peso invisível que carregava há anos. Miguel desceu as escadas pouco depois, enrolado numa t-shirt simples e calções. O contraste entre o homem urbano e aquele cenário rural era flagrante, mas ela reparou que, por baixo da roupa folgada, o seu corpo era forte, atlético, moldado não pelas máquinas de ginásio, mas talvez por anos de rotina cansativa e estresse. Bom dia, Maria, disse ele com a voz ainda rouca do sono. Vamos tomar o pequeno almoço. Na cozinha, o aroma café acabado de fazer misturava-se com o perfume doce dos pastéis de nata que ela preparara. Miguel sentou-se à mesa, os olhos fixos nos bolinhos dourados, e devorou-os como um homem faminto. Ela serviu-lhe uma chávena de café e sentou-se em frente, sentindo uma inesperada cumplicidade naquela manhã simples. Depois do pequeno almoço, Maria Isabel levou Miguel até a vedação do portão, que realmente estava torta e ameaçava cair. Aqui está o problema, disse ela, apontando com o dedo. Ferramentas estão na adega, vais precisar de habilidade, rapaz da cidade. Consegues. Miguel sorriu, meio envergonhado, mas aceitou o desafio. Ela trocou o vestido leve por uns calções jeans curtos e uma camisola branca simples, com o cabelo preso num rabo de cavalo desarrumado. A pele morena contrastava com a leveza do tecido. Parecia uma rapariga da aldeia, não a mãe de uma mulher da cidade. Miguel, com o martelo na mão, começou a trabalhar concentrado, os músculos a definirem-se a cada movimento. O suor começava a surgir na testa e nas costas, e em pouco tempo ele tirou a t-shirt, ficando só com os calções. Maria Isabel não conseguiu evitar um olhar admirado para as costas largas e os braços fortes dele. Aqui, trabalhador, disse ela, oferecendo-lhe uma caneca de kvass caseiro, a bebida fresca feita de centeio fermentado, típica da região. Ele bebeu de um gole guloso, e algumas gotas escorreram pelo queixo até o peito. Sem pensar, Maria Isabel pegou numa toalha de linho pendurada num varal e passou-lhe suavemente pelo pescoço, limpando o suor e as gotas de kvass. O contato foi eletrizante, e ambos sentiram uma faísca atravessar o espaço entre eles. Ela afastou a mão, corada, enquanto ele a olhava intensamente, o rosto escurecer-se. Ao meio-dia, o portão estava firme e reto, como novo. Miguel estava cansado, mas satisfeito. Vies. Quando queres, consegues, elogiou Maria Isabel, sorrindo. Agora, bora para o rio, que tens de lavar esse suor todo. Seguiram por um trilho estreito entre os campos de lavanda e alecrim, o ar perfumado e quente. A caminho do rio Zézere, o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido das abelhas e pelo sussurrar do vento nas árvores. Maria Isabel ia à frente, sentindo o olhar intenso de Miguel sobre si, como se cada passo, cada gesto, o fascinasse. Chegados ao rio, a água fresca e cristalina convidava ao mergulho. Sem hesitar, Maria Isabel entrou na água com a t-shirt e os calções, que ficaram imediatamente molhados e quase transparentes, delineando o corpo com uma sensualidade natural e discreta. Ela ria, brincava como uma menina, enquanto Miguel a observava da margem, incapaz de desviar os olhos. O olhar dele era voraz, quase faminto, e ela sentiu o calor daquela tensão a subir-lhe pela pele. Vem cá, não tenhas medo. A água está tão fresca como o leite acabado de ordenhar, gritou ela, chamando-o para entrar. Lentamente, ele avançou até ficarem de frente, ambos até a cintura na água. O sol brilhava forte, forçando-os a franzir os olhos. Miguel estendeu a mão e afastou uma mecha molhada do rosto dela. Os seus dedos, frios da água, tocaram a pele quente da bochecha de Maria Isabel, que sentiu um fogo arder naquele simples contato. És muito bonita, Maria, murmurou ele, quase num segredo. O coração dela disparou, e a distância entre eles encurtou-se perigosamente. Já podia sentir o seu fôlego a tocar-lhe os lábios quando, de repente, um cão latiu alto na margem, assustando-os. Ambos recuaram, despertos do encanto. A caminhada de regresso foi silenciosa, pesada, como se entre eles passasse uma corrente elétrica invisível. A casa parecia mais quente, mais apertada, e o jantar tornou-se numa tortura muda.
Eles evitavam o olhar um do outro, comendo mecanicamente, enquanto a tensão aumentava a cada instante. Miguel levantou-se primeiro, desculpando-se para ir dormir. Maria Isabel ficou na varanda, ouvindo a noite e sentindo o vento a brincar com o vestido e os seus pensamentos confusos. Sabia que aquele verão não seria como os outros. A verdadeira história estava apenas a começar. Parte 3. Ao cair da noite, a casa em Penedo parecia envolta numa calma enganadora. Maria Isabel trocou o vestido leve por um conjunto mais simples, uns calções de ganga desfiados e uma camisola branca justa que marcava suavemente as curvas do seu corpo. O cabelo, solto, caía em ondas sobre os ombros, e o brilho sutil da luz da vela fazia com que a pele dela parecesse quase translúcida. Calçou as sandálias de couro gastas e sentou-se na cozinha, que ainda exalava o aroma doce do café acabado de fazer. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac do antigo relógio na parede. Miguel apareceu, vestido apenas com os calções, o peito no iluminado pela luz suave. O contraste entre aquele homem da cidade e o cenário rústico era inegável, mas havia algo ali que os unia de forma inesperada. Ele sentou-se à mesa, o olhar perdido, e Maria Isabel não conseguiu evitar sentir uma ponta de desejo misturado com culpa. Não consegues dormir? Perguntou ela baixinho, aproximando-se dele. Ele assentiu, sem dizer uma palavra. O silêncio entre eles era denso, carregado de sentimentos não expressos. Miguel levantou-se devagar e caminhou até ela, o olhar fixo nos seus olhos. Num gesto lento, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela e deslizou os dedos pela sua bochecha, pelo pescoço. O toque era delicado, mas cheio de promessa. Maria Isabel sentiu o coração acelerar. Antes que pudesse pensar no que estava a fazer, deixou que ele puxasse o laço do seu robe de seda azul claro, que escorregou pelo corpo, revelando a camisola de algodão fina que usava por baixo. A pele dela, iluminada pela luz tênue, parecia suave e convidativa. Ele inclinou-se e beijou-a, não um beijo apressado ou tímido, mas profundo, cheio de uma ternura desesperada, carregado de todos os desejos reprimidos daqueles dias. Ela respondeu, os dedos enredando-se nos cabelos dele, o mundo ao redor a desaparecer até restar apenas aquele momento. Miguel ergueu-a nos braços com facilidade, como se ela fosse leve como uma pena, e levou-a para o quarto dela. A porta estava entreaberta, deixando escapar a luz prateada da lua que dançava nas paredes floridas do quarto. Aquela noite foi feita de suspiros, de toques abafados e de uma paixão que ambos achavam ter perdido para sempre. Maria Isabel sentia-se viva, desejada, mulher de novo. Mas, no fundo, uma sombra espreitava, a consciência do proibido, do segredo que poderia destruir tudo. Na manhã seguinte, acordou sozinha. O quarto ainda guardava o cheiro dele, uma mistura de tabaco, terra e algo indefinível que a fazia arrepiar. Enquanto se deitava na cama, o coração batia acelerado, e a única frase que conseguia repetir era: "O que fizemos?" O pequeno almoço foi silencioso, mas carregado de uma intimidade nova. Miguel observava cada movimento dela enquanto ela preparava a mesa. Vestia uma camisa simples e calções, e o ar despreocupado contrastava com a tensão que se instalava entre eles. Durante o dia, trabalharam juntos na horta e nas pequenas reparações da casa. Miguel mostrou-se surpreendentemente habilidoso, consertando degraus e ajudando a cavar a terra. Os seus ombros largos tocavam os dela enquanto arrancavam ervas daninhas, e esses pequenos toques faziam Maria Isabel sentir uma eletricidade subtil a correr-lhe pela pele. Mais tarde, no velho celeiro de madeira, entre feixes de feno e o cheiro de madeira seca, Miguel pegou-a de surpresa, pressionando-a contra a parede. "Já não consigo fingir", murmurou, os lábios a encontrarem os dela num beijo urgente e faminto. Aquele espaço, escondido do mundo, tornou-se o seu santuário secreto. As noites seguintes foram marcadas por encontros furtivos, sussurros e risos abafados. Na cozinha, ela cozinhava com um simples avental, sem nada por baixo, e ele observava, encantado. "Tens farinha na cara", dizia, aproximando-se por trás para limpar com os dedos, que deslizavam pela pele dela, deixando um rastro de calor e desejo. Entre conversa sobre o passado e planos incertos, uma cumplicidade profunda crescia, misturando-se com a paixão proibida. Maria Isabel sentia-se rejuvenescida, mais viva do que há muito tempo, mas a sombra do segredo pairava sempre no ar, uma ameaça silenciosa. Numa dessas noites, enquanto Miguel lhe lia poemas que ela nunca tinha ouvido, o telefone tocou. O nome que apareceu no ecrã fez o mundo deles tremer. "Isabel", disse a voz alegre do outro lado, "o seminário acabou mais cedo. Amanhã à noite volto para casa." O sorriso de Miguel desvaneceu-se, e o coração de Maria Isabel afundou-se num abismo gelado. O paraíso deles estava prestes a acabar, e o inferno, só agora, começava. Parte 4. O som da campainha ecoou pela casa como um trovão inesperado naquela tarde abafada de verão. Maria Isabel,
com o coração apertado, abriu a porta e viu Oana, a filha, entrando como um furacão. A sua pele estava dourada pelo sol de Lisboa, e trazia um sorriso radiante que parecia iluminar todo o corredor. O enorme saco de doces portugueses nas mãos e a mala de viagem, meio aberta, denunciavam a pressa da chegada. Mamã, estás maravilhosa. Pareces que rejuvenesceste 10 anos. Exclamou Oana, abraçando-a com força e beijando-lhe a face. O perfume de lavanda que Maria Isabel usava parecia quase um escudo invisível contra a tempestade que se aproximava. Miguel apareceu na sala, sério, com a camisa abotoada até o último botão, mas o olhar denunciava um misto de culpa e medo. Oana agarrou-se ao pescoço dele, rindo e dizendo, não fiques assim tão sério. Já estava com saudades. Miguel correspondeu ao abraço, mas o sorriso que conseguiu forçar parecia mais uma máscara do que alegria genuína. O jantar foi uma peça de teatro silenciosa e tensa. Oana falava animadamente sobre a vida em Lisboa, os seminários, os novos amigos. Maria Isabel e Miguel trocavam olhares furtivos, tentando esconder o turbilhão que os consumia por dentro. Cada pequena palavra de Oana parecia um punhal, cada comentário inocente uma armadilha. Quando ela elogiou a vedação do portão, Maria Isabel quase deixou cair a faca. Está impecável. Quem fez isso? Miguel? Perguntou com um brilho nos olhos que parecia querer desvendar segredos. Miguel riu-se nervosamente, desviando o olhar. E o cheiro na casa? Parece que alguém andou a usar os teus perfumes de lavanda, mãe. Disse Oana, olhando para Maria Isabel com uma curiosidade que quase a fez engasgar. Os minutos arrastaram-se até que, perto da meia-noite, a casa mergulhou num silêncio inquietante. Maria Isabel já se preparava para dormir quando ouviu sussurros abafados vindos do andar de cima, seguido de um soluço quase imperceptível. O coração dela congelou. A porta do quarto abriu-se lentamente, e Oana apareceu na soleira, pálida como um lençol, com os olhos vazios e uma expressão que parecia saída de um pesadelo. Na mão estendida brilhava algo frágil e familiar, o velho medalhão de prata de Maria Isabel, um presente do seu falecido marido, que ela quase nunca tirava. A corrente estava partida. Estava no quarto dele, disse Oana, a voz fria e sem emoção. Na cama dele. Um silêncio mortal caiu sobre a sala, enquanto o medo e a culpa se entrelaçavam num nó impossível de desfazer. Miguel surgiu atrás dela, o rosto cinzento, sem vida. Oana olhou de um para o outro, lançando-lhes um olhar congelado de desprezo. Vocês dois? A minha mãe e o meu marido? Como puderam? A voz dela era um veneno silencioso, tão cortante que parecia partir o ar. Sem lágrimas, sem gritos, ela virou as costas e saiu, deixando um rasto de silêncio esmagador. O som da porta fechar-se foi como uma sentença final. 10 minutos depois, o motor do táxi arrancava na rua de pedra, levando embora a filha, levando embora a última esperança daquela família despedaçada. Maria Isabel e Miguel ficaram ali, estáticos, como estátuas de dor e arrependimento, numa casa que já não parecia um lar, mas um campo de batalha onde o amor e a traição tinham travado a sua guerra. Passaram-se semanas. Oana não atendia chamadas. O silêncio entre Maria Isabel e Miguel era sufocante, um manto pesado que os envolvia dia e noite. Eles já não eram mãe e genro, eram cúmplices de um segredo que os consumia. Mas, numa manhã cinzenta, o carteiro trouxe um envelope estranho, sem remetente, carimbado com o selo de uma pequena vila perto de Braga. Maria Isabel abriu-o com mãos trêmulas e encontrou apenas uma fotografia. O que viu fez-lhe perder o fôlego. Ana sorria, abraçada a um homem desconhecido, vestida com um vestido leve de verão que mal escondia uma barriga já visivelmente arredondada. O gesto da mão, repousando sobre o ventre, não deixava dúvidas. Ela estava grávida. Miguel olhou por cima do ombro dela, pálido como um morto. A conta mental que ambos fizeram não batia. O seminário, a traição, a gravidez. Nada fazia sentido. Maria Isabel sentiu um frio gélido subir pela espinha. Aquela fotografia não era o fim. Era apenas o início de um mistério ainda mais sombrio. E naquele instante, a pergunta que os consumia era uma só. De quem seria realmente aquele filho? O verão em Penedo continuava quente, mas o ar estava carregado de segredos e sombras que prometiam não deixar pedra sobre pedra. Parte 5. Os dias em Penedo tornaram-se uma prisão silenciosa para Maria Isabel e Miguel. A fotografia misteriosa repousava sobre a mesa da cozinha, como um lembrete constante do segredo que crescia entre eles, invisível e implacável. O sol continuava a queimar lá fora, mas dentro da casa o ar estava pesado, carregado de dúvidas e medos. Maria Isabel, agora mais do que nunca, sentia o peso da solidão que a consumia. O vestido que antes lhe ressaltava as curvas com suavidade parecia apertar-se, como se a roupa quisesse prender a mulher que ela estava a tentar reencontrar. Os cabelos soltos caíam-lhe sobre os ombros, com mechas prateadas que brilhavam ao sol,
e os olhos, antes tão vivos, agora carregavam um brilho triste, quase perdido. Miguel tentava ser forte, mas a culpa corroía-o por dentro. Vestia camisas largas para esconder o peito e as mãos trêmulas que não conseguiam apagar as marcas da traição. Tentava falar, mas as palavras morriam na garganta, engolidas pela vergonha e pelo medo do que estava por vir. Numa tarde quente, enquanto o vento brincava entre as folhas das árvores, Maria Isabel decidiu enfrentar o mistério. Pegou na fotografia e, com a determinação que a caracterizava, resolveu descobrir a verdade que ameaçava destruir tudo. Seguiu até a vila onde o selo indicava a origem do envelope, uma pequena comunidade em Braga, onde as tradições ainda se mantinham vivas e as pessoas conheciam os segredos umas das outras. Com o coração a bater forte, apresentou-se na casa indicada, uma modesta moradia com flores nas janelas e um aroma a pão acabado de fazer. Foi recebida por uma mulher de olhar firme e voz suave, que a olhou de cima a baixo, desconfiada. Maria Isabel mostrou a fotografia, e o silêncio caiu entre elas como um véu pesado. A mulher suspirou e, com um sorriso triste, começou a revelar uma história que nem a imaginação mais fértil poderia ter previsto. Ana não estava só. O homem da fotografia não era qualquer desconhecido, mas alguém ligado a um segredo de família enterrado no passado, uma verdade que Maria Isabel nunca suspeitara e que ameaçava reescrever tudo o que acreditava saber sobre a filha e sobre si mesma. Ao sair daquela casa, o céu carregado ameaçava desabar em chuva, e Maria Isabel sentiu uma mistura de medo e esperança. A verdade estava à sua frente, mas o que faria com ela? Como poderia enfrentar o futuro quando o passado se tornava tão obscuro? De regresso a Penedo, enquanto as primeiras gotas de tempestade começavam a cair, ela sabia que a sua vida, e a de Miguel, nunca mais seriam iguais. O segredo que guardavam já não lhes pertencia. Estava vivo, pulsante, a exigir uma resposta. E no horizonte, entre os relâmpagos que iluminavam a noite, uma promessa silenciosa ecoava. Esta história estava longe de terminar. O próximo capítulo seria ainda mais intenso, e o mistério, mais profundo. Quem era verdadeiramente o homem daquela fotografia? E que segredos escondia o passado de Oana? Apenas o tempo revelaria.